Olá, pessoal, como todos vocês estão? Eu espero que todos estejam bem por aí. Sejam bem-vindos ao nosso podcast Uma Leitura no Cinema. Eu sou Gisele Santos e eu venho sempre trazer minhas dicas e minhas opiniões sobre livros, filmes e séries. Vocês nos acompanham tanto pelas plataformas de áudio, também pelo YouTube, e eu agradeço a todos que estão aqui com a gente e peço que vocês sempre utilizem os comentários para darem as suas opiniões, deixem um like nos vídeos e também compartilhem com os seus amigos. Isso tudo nos ajuda muito na divulgação do nosso conteúdo. Bom, então nós vamos à nossa última leitura do nosso projeto Leitores de Shakespeare. A última leitura do primeiro semestre de 2025. Então agora a gente vai falar da nossa última peça histórica. Vamos falar de Eduardo III. É uma peça histórica ali escrita por volta de 1595, um ano muito importante na Inglaterra e também um ano em que a produção das peças era um ano onde muitas peças eram feitas. E tem um detalhe com relação a essa peça aqui, é que muitos dos escritores da época, muitos dos estudiosos, na verdade, do Shakespeare, não acreditavam que essa peça era feita por ele. Acreditava-se muito que ele foi um coautor de algum outro dramaturgo que havia na época. Então, somente na década de 90, essa peça acabou entrando na obra completa do Shakespeare. Inclusive, nessa edição da editora Nova Aguilar, que é a editora em que tem esse box do teatro completo, ela é a última peça. E é a única peça que não há introdução da Bárbara Heliodora, que era uma das tradutoras principais aqui no país do Shakespeare. Inclusive, Eduardo III foi a última peça que ela traduziu antes do seu falecimento. Aqui, inclusive, a introdução dessa parte, eu vou até conferir novamente, acho que é da Liana Leão, que fez essa introdução. Exatamente, a Liana Leão. Ela fez a introdução dessa parte, né? Sempre aqui nessa edição, os textos, né, das peças, eles são dados uma introdução para que a gente possa se familiarizar com a história e quais são os personagens, do que realmente se fala, o contexto dessa história. Então aqui tinha muito essa questão de que se o Shakespeare havia realmente escrito, e depois na década de 90, por volta ali de 96 a 98, foi se confirmado que realmente era o Shakespeare que havia escrito. Na minha opinião, zero preocupações com isso, porque muito do que o Shakespeare escrevia nas suas primeiras peças estão aqui em Eduardo III, com certeza. Então eu não tive nenhum tipo de problema com relação a isso. Peça em 5 atos, normalmente, com os personagens normalmente escritos, aquela mesma pitada ácida que o Shakespeare sempre colocou em todas as suas peças, dando um panorama diferente do que realmente esse rei aqui foi. Totalmente comum, totalmente aceitável, então zero problemas para mim com relação a isso. Mas muita gente não acreditava que era o Shakespeare que tinha feito essa história aqui. Inclusive, existem obras do Shakespeare, por exemplo, alguns box, alguns outros textos que você não vê Eduardo III. Você vê as outras obras completas, mas Eduardo III você acaba não vendo, principalmente fora do país. Existem box de obras do Shakespeare que Eduardo III não está presente. Então vamos à trama de Eduardo III, que aliás foi um dos reis notáveis, né, na história da Inglaterra. Esse ano em que essa peça foi provavelmente escrita, foi um ano de muitas vitórias, né, na Inglaterra, e também foi o período ali mais ou menos próximo ali da Guerra dos 100 Anos, né, essa guerra que foi muito conhecida ali pela Inglaterra.
Tem também essas questões aqui de Inglaterra e França, quando a França declarou guerra à Inglaterra, ou foi ao contrário, não sei. Mas a gente tem também muito essa questão da sucessão, novamente essa questão da sucessão. E aqui nessa peça a gente vê outros personagens que acabaram tendo ali um certo envolvimento nesse contexto, né? Se eu não me engano, Ricardo II e o rei João também, né? O famoso rei João que, enfim, foi só chamado mesmo de rei João. Mas aqui ela é uma peça que foi um período em que foi envolvido tanto Eduardo III quanto o próprio Henrique VIII, né? Então aqui nós vemos muitas outras coisas envolvendo esses outros reinados. Então aqui, nessa peça, nós vemos mais uma vez essas questões de Inglaterra e França, mas aqui tem um outro contexto ainda envolvendo essa questão que remete muito, na verdade, a Henrique VIII, que é a questão do rei, o referido Eduardo, acabar se encantando com a Condessa de Salisbury. E ele fez de um tudo para poder conquistar essa mulher. Mas aqui, além desse entreveiro envolvendo aqui, que a Condessa tentou de todas as maneiras sair aqui do rei, nós vemos um outro ponto que se via assim em algumas peças, mas não com tanta veemência. Aqui a gente vê a rainha, né, a rainha Filipa, tomar atitudes com relação a questões do reino e também ao príncipe. O príncipe, acho que era o Edward, se eu não me engano, agora a cabeça deu uma falhada aqui. E ele também dentro ali da batalha para tentar solucionar os problemas que ali estavam presentes e vencer essa batalha para a Inglaterra. Então é uma peça que tem muito das outras peças do Shakespeare, sim, tá? Eu não acho que se você já está acostumado a ler as peças do Shakespeare, você vai ter alguma dúvida com relação a se ela é mesmo do Shakespeare ou não. Para mim, ela é tranquilamente uma peça do Shakespeare. E mais uma peça, de novo, envolvendo aí questões inglesas e questões francesas. E aqui é interessante ver o papel das mulheres aqui também, que tanto a rainha Filipa quanto a condessa dão ali as suas lições no rei, cada uma à sua maneira, porque também tinha essa questão de que essa lealdade ao rei, porque era aquela questão assim, você não podia não fazer aquilo que o rei queria, mas a condessa, ela teve ali o seu papel para mostrar ao rei que não era assim que as coisas funcionavam. Então tem ali uns pontos interessantes no papel da condessa, essa questão da lealdade dela com relação ao seu marido, o conde de Salisbury, também, que era um amigo do rei, diga-se assim, e que ela teve essa questão dessa lealdade com o seu marido e também com o seu papel de condessa. É uma época em que as mulheres não tinham esse papel de tanto destaque, mas que aqui a condessa acaba tendo o seu papel de destaque muito bem feito, de uma maneira muito tranquila. Aliás, uma peça que não condiz muito com o próprio Eduardo, que, como eu falei, era um rei muito notável, teve ali os seus anos de brilho na história da Inglaterra. Aliás, o filho dele tinha um nome muito conhecido, me parece que era o Príncipe Negro, alguma coisa assim. E foi um reinado muito próspero na Inglaterra também. Até, né, enfim, as questões ali de sucessão que sempre envolvem essas peças do Shakespeare. Isso tem muito nas peças do Shakespeare, essa questão da sucessão ao trono, né? E também essa questão de como a nobreza, né, e a própria classe mais trabalhadora
tinham dessas questões com o reinado, com relação à monarquia como um todo. Todas as peças do Shakespeare tiveram isso, e aqui em Eduardo III não foi diferente. Só teve mesmo essa diferença com relação ao papel da rainha Filipa nas questões do reino e também do príncipe, que ele foi um papel mais determinante nessa guerra, e o rei ficou meio que ali de, como diz o outro, na retaguarda. Ele não teve um papel de tanto destaque na questão da guerra em si, foi mais o príncipe que teve esse papel de mais destaque. Então é isso, muito obrigada a todos que têm nos acompanhado, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, e nos vemos então nos próximos vídeos do canal. Um grande abraço, até mais.